Boa tarde! Começa o primeiro Conexões de 2026. E os principais assuntos de hoje são a violência sofrida por mulheres nos meios digitais, o desaparecimento dos insetos em todo o mundo e as inovações em uma arte milenar, a xilogravura. Vem com a gente, o programa já está no ar. Seja bem-vinda e bem-vindo! Eu sou a Camila Maia, uma mulher de pele clara, com cabelos e olhos castanhos. À minha esquerda está o professor Diego Barbosa, intérprete de Libras. Ele se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Atrás de nós está o cenário, em tom de azul claro, cinza e vermelho. Também é uma tela bem no centro, onde agora está o nome do Conexões. Bom, e para começar esse primeiro programa do ano, nós trazemos informações sobre cultura. O tempo é o principal obstáculo para o consumo de produtos culturais pelos brasileiros. Em seguida, vem a falta de interesse e de dinheiro para esse consumo. Os dados são da Pesquisa Nacional sobre Cultura no Brasil, que foi apresentada no mês passado, em dezembro de 2025, no mercado das indústrias criativas do Brasil. Esse estudo foi encomendado pelo Ministério da Cultura ao Instituto Nexus. E ele entrevistou mais de 2.000 pessoas, utilizando o mesmo método das pesquisas eleitorais, para que a amostra representasse toda a população brasileira. E essa pesquisa apontou que a música é o produto cultural mais consumido, seguida de filmes, séries e novelas. Bom, apesar de faltar interesse, dinheiro para consumir os produtos culturais, o setor editorial e livreiro no Brasil registrou no ano passado mais de 54 mil empresas e estabelecimentos ativos em todas as etapas da cadeia, como as editoras de livros, livreiros, distribuidores e gráficas, além de empresas de edição integrada. Esse número representa uma expansão em relação ao ano anterior, quando eram 51 mil empresas e estabelecimentos ativos. Além disso, esse segmento gera 70 mil empregos diretos no país. Os dados fazem parte de um levantamento divulgado pela Câmara Brasileira do Livro. Entre 2023 e 2025, houve um crescimento de 13% no número total de empresas, com destaque para o avanço das editoras e do comércio varejista de livros. De 2024 para 2025, o aumento foi consistente em todos os segmentos mapeados. Bom, agora a gente muda de assunto para falar sobre saúde. Uma doença que tira a força do corpo, mas não da mente. A esclerose lateral amiotrófica. Ela ainda desafia a ciência e exige esforço de quem convive com ela. Profissionais de saúde apostam em cuidados integrados para preservar a vida e a dignidade dos pacientes. Entenda mais sobre a ELA na matéria da TV Brasil. Há 1 ano e meio, a Rosângela foi diagnosticada com esclerose lateral amiotrófica, popularmente conhecida como ELA. A jornalista classifica a doença como cruel, um tsunami. A ELA é uma doença degenerativa que afeta o sistema nervoso e causa a morte progressiva dos neurônios motores, provocando fraqueza muscular, o que afeta a capacidade de falar, movimentar-se, engolir e até mesmo de respirar. Essa doença começa assim, com tropeçar não explicado, fala arrastada, dificuldade de pegar objetos, de fazer pinça. O paciente com evolução mais grave, ele perde todos os movimentos do corpo. Ele perde o movimento dos braços, da perna, do tronco, da deglutição. E aí sobram os movimentos oculares, o piscar dos olhos. Ao mesmo tempo, o paciente fica com a capacidade cognitiva intacta. A Rosângela, por exemplo, continua trabalhando de casa, mesmo com as dificuldades impostas pela doença. No caso dela, além da perda de mobilidade,
houve um comprometimento da fala. Por isso, ela respondeu às nossas perguntas por escrito. Os sintomas começaram com algumas quedas inexplicáveis, num primeiro momento bem espaçadas. Estava caminhando normalmente e quando percebia estava literalmente no chão. Paralelamente, eu também comecei a perceber minha voz estranha, meio lenta. Agora eu também preciso ter uma atenção redobrada com a alimentação para evitar engasgos. Minha comida é praticamente toda pastosa. As causas da ELA só são conhecidas em cerca de 30% dos casos, em que a origem é genética. Considerada uma doença rara, a esclerose lateral amiotrófica atinge 2 a cada 100 mil pessoas no mundo e é mais prevalente em quem tem entre 55 e 70 anos. O tratamento exige uma ação multidisciplinar, com uma equipe de fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos e médicos. O objetivo é melhorar a qualidade de vida do paciente. O grande objetivo que a gente busca é, primeiramente, que o paciente entenda a situação, o paciente ele explore e ele coloque o que ele deseja. O da Rosângela, por exemplo, ela ter a manutenção da sua profissão, ela conseguir ter autonomia dentro da residência. Então, o nosso foco todo de trabalho é voltado para isso. O médico que hoje em dia tem expertise em ELA, ele não pode deixar a doença dar um passo na frente dele. Ele tem que se anteceder e evitar os danos, né, durante esse estágio de evolução da doença. Sou uma mulher forte que sempre lutou para conquistar tudo na vida. Quero continuar a viver. O meu trabalho me ajuda e me faz um bem enorme, porque ele alivia a minha mente e o meu coração. Uma mensagem, então, né, da jornalista aí que continua escrevendo, apesar, né, dessa doença. Ficam aí os alertas e também as orientações, né, a respeito dessa doença. Bom, e quando o assunto é aquecimento global, o Brasil registra o menor nível de emissão de gases do efeito estufa. Bom, apesar da boa notícia, o país não deve cumprir as metas do Acordo de Paris. E a gente traz mais informações sobre isso agora no nosso conteúdo. Um dos principais motivos foi a redução do desmatamento na Amazônia e no Cerrado, que teve efeito direto na queda de emissões de gases do efeito estufa por parte do Brasil. Bem, mas antes de continuar, pensando no nosso público cego e de baixa visão, vou me descrever. Me chamo Briana Silva, sou uma jovem mulher negra de pele clara, com cabelos lisos abaixo dos ombros e olhos pretos. Voltando. Um relatório divulgado pelo Observatório do Clima indica que só no ano passado as emissões caíram 16,7%, o que equivale a mais de 2 bilhões de toneladas de CO2. E apesar do resultado positivo, especialistas dizem que o país não vai conseguir bater a meta de limitar o total de emissões em 1,32 gigas de CO2 até o fim deste ano. A expectativa é de que os números de 2025 fiquem 9% acima da meta. Apesar de ter criado uma política nacional sobre mudanças do clima em 2010, o Brasil segue fora do ritmo necessário para cumprir com as metas assumidas em 2015 no Acordo de Paris. Fato é que o Brasil continua entre os maiores emissores do mundo. Considerando apenas o desmatamento, o país libera mais carbono que a Arábia Saudita e o Canadá, 2 dos principais produtores de petróleo do mundo. É com vocês aí do estúdio. A gente agradece a Briana pelo conteúdo. Bom, e agora vamos falar sobre violência. Nos últimos 12 meses, quase 9 milhões de mulheres brasileiras sofreram algum tipo de violência digital, segundo uma pesquisa realizada pelo Data Senado, em parceria com a Nexus. Envio de mensagens ofensivas ou ameaçadoras, invasão da conta pessoal, propagação de mentiras e chantagens com fotos ou vídeos íntimos são apenas alguns dos exemplos desses ataques virtuais. A Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência contra Mulheres coordena, pelo Ministério das Mulheres, a formulação de políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres em diversos aspectos. Acompanhe mais sobre esse assunto agora no conteúdo da TV Brasil.
Esta mulher, que prefere não ser identificada, é vítima de uma violência que não deixa marcas físicas, mas que faz muito mal. Ela é ameaçada e constrangida constantemente pelo ex-companheiro, por meio de mensagens e fotos no celular. Inúmeros vídeos pornográficos. Em seguida, ele mandava áudios, né, e mensagens por escrita também, né, com conteúdos também muito difíceis. Todas as vezes que eu estou no ponto de ônibus com meu filho, é olhando para um lado, é olhando para o outro, é observando se um carro está se aproximando muito de mim. Já aconteceu de aproximar algum carro perto de mim, eu dar um pulo da calçada, né, imaginando que, como encostou muito perto de mim, vai sair alguém dali com tudo, né? E fazer alguma coisa. Essa é uma das formas de violência digital que afetaram quase 9 milhões de mulheres só nos últimos 12 meses. Essa estimativa é resultado de uma pesquisa do Data Senado e do Nexus, que ouviu mais de 21 mil mulheres em todo o país. 5% das entrevistadas disseram que recebem mensagens com ofensas ou ameaças constantemente. 4% já tiveram o celular ou o computador invadido por um companheiro ou alguém da família. O mesmo percentual de mulheres que afirmam serem vítimas de mentiras espalhadas em redes sociais. A pesquisa é realizada a cada 2 anos e, nesse período, um outro ponto chamou bastante a atenção: o crescimento do número de chantagens com fotos e vídeos íntimos, que passou de 1% para 2%. Parece pouco, mas isso representa 1.400.000 mulheres vítimas desse tipo de violência digital. Esse tipo de violência tem sérias consequências para a saúde mental e pode afetar a vida social e profissional da vítima. A gente vê o reflexo da escolaridade na violência por vários motivos, né? Tem a vulnerabilização da própria sociedade, da própria família, que vive uma condição mais precária. E tem também, influenciando nessa questão da violência, o desconhecimento dos mecanismos que podem dar apoio, que podem servir de salvaguarda para a mulher que sofre a violência doméstica. Ainda segundo a pesquisa, muitas mulheres ainda não reconhecem que são vítimas da violência quando o agressor utiliza meios digitais para isso. Tanto a violência moral e psicológica quanto essa manifestação da violência digital, à medida que a sociedade toma maior conhecimento do que é, à medida que nós falamos mais sobre esse assunto, fica mais claro de que se trata, a tendência é que os números passem a se aproximar mais da realidade vivida. Ou em caso de violência, qualquer tipo, seja física, sexual, psicológica ou digital, é possível denunciar. É só ligar no 180. Disque 180, como está aqui na tela. Agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco volta para trazer vários assuntos para você. Um deles é a respeito do desaparecimento dos insetos no mundo, que tem preocupado a ciência. Conexões volta rapidinho. Estamos de volta com Conexões, esse primeiro programa do ano. O desaparecimento dos insetos já é considerado um dos maiores alertas ambientais do século. E a natureza dá sinais silenciosos, porém definitivos. Saiba mais sobre esse problema mundial na matéria da TV Unicamp. E se o planeta estivesse à beira de um apocalipse? Pesquisadores alertam para uma ameaça global e ela não vem de um asteroide nem do espaço, mas dos seres mais antigos do planeta, os insetos. Talvez você se lembre da época em que viajar significava chegar com o para-brisa e os faróis cobertos de marcas de insetos, de quando os vagalumes acendiam à noite em vários lugares e de como tudo isso simplesmente sumiu. Fenômenos pequenos, silenciosos e definitivos. É possível ranquear os motivos que nos aproximam do que os pesquisadores chamam de apocalipse dos insetos. Destruição do hábitat, espécies invasoras, uso de inseticidas, agricultura intensa, mudanças climáticas. A poluição luminosa das grandes cidades afeta em muito
a sobrevivência de insetos. Um estudo feito recentemente por um grupo de pesquisadores nas ilhas de Fiji, arquipélago isolado da Oceania, reconstruiu a história das formigas que viveram ali nos últimos séculos. Comparando o DNA das espécies de hoje com amostras antigas guardadas em museus com vários exemplares, os cientistas descobriram algo impressionante. Cerca de 80% das espécies nativas do arquipélago das Fiji estão em vias de desaparecer. A verdade é que esse declínio começou há séculos, com a chegada dos europeus àquelas terras por meio de embarcações. Só que além de pessoas e mercadorias, vinham também pequenos invasores, insetos. Eles se adaptaram rápido demais, e bagunçaram o equilíbrio natural das coisas. As espécies nativas perderam espaço, e a vida nessas ilhas começou a mudar. Se até num paraíso quase intocado elas desapareceram, o que dizer do resto do planeta? A nossa Mata Atlântica, por exemplo, está muito longe do que era antes. Era um retalho de florestas em ilhas ao longo da nossa costa, onde antes isso era um cinturão contínuo de florestas. Imagina que você tem uma capacidade hercúlea de colocar numa bolsa os animais que você encontra na floresta amazônica. 1/3 do peso dessa bolsa seria de formigas e cupins. Elas cavam, afofam o solo, espalham sementes e criam caminhos para a vida brotar. E sabe aquelas folhinhas que carregam? Não são comida, são o começo de um cultivo. O fungo que elas criam alimenta a colônia e fertiliza o solo. No Brasil, estima-se que sejam cerca de 2.000 espécies de formigas, sendo a Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica as mais populosas em colônias de formigas e cupins. Desempenham um papel muito importante no funcionamento da floresta, na aeração do solo, na percolação da água quando chove, na ciclagem dos nutrientes, na predação dos insetos no chão da floresta, na decomposição do material orgânico quando chega no chão da floresta, na interação com as folhas. Agora me diz, o que seria de nós sem os insetos? Está nas nossas mãos. Cada ação humana desconecta um elo da vida, por isso o sistema começa a falhar. Mas ainda dá tempo de evitar o apocalipse. Bom, e os estudantes de jornalismo da UFG abordam mais um tema importante agora, numa matéria produzida por eles, viu? Esse tema importante é a saúde dos idosos. Para manter, tanto a saúde física quanto mental, algumas coisas são importantes. Acompanhe na matéria. No Brasil, a população idosa cresce em ritmo acelerado. Segundo o último censo, mais de 32 milhões de pessoas têm 60 anos ou mais, um aumento de mais de 57% em pouco mais de uma década. E junto com esse envelhecimento, surge uma questão cada vez mais urgente. Como anda o bem-estar físico e mental de quem chega à terceira idade? Entre rotinas simples e atividades que dão sentido aos dias, muitos buscam na movimentação e no convívio social uma forma de viver com mais qualidade. Maria de Fátima, de 64 anos, descobriu que cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo. Aposentada, ela preenche parte do dia com conversas e pequenas rotinas que ajudam a organizar os pensamentos e aliviar a ansiedade. Eu adoro fazer minha caminhadinha na pracinha, fazer meus exercícios com o professor, que eu tenho 2 vezes por semana. Adoro a minha casa cheia de gente, adoro cozinhar, que fui cozinheira há muitos anos de restaurante. Então eu adoro fazer bolo, adoro dançar, apesar que a minha coluna não deixa muito eu dançar, mas eu amo dançar. E tudo que é alegre, que é divertido, eu gosto. Gosto muito. Para especialistas, a saúde mental do idoso está profundamente ligada ao sentido que ele atribui ao cotidiano. Pequenos rituais, conversas frequentes e laços afetivos funcionam como proteção contra a solidão e o isolamento. O caminho das pedras seja esse, reinserir esses idosos em grupos, em atividades, até mesmo os grupos operativos, grupos que têm alguma atividade, que são grupos para aprender algo. Igual trazer essas idosas para ensinar a fazer um crochê,
né, em um grupo operativo, ou uma aula de pintura, ou algo que elas saibam fazer que esteja se perdendo, né, igual tem as fiandeiras, tem, né, hoje em dia os encontros das fiandeiras, para que elas se sintam úteis mesmo e reinseridas mesmo com a idade, né, mesmo já estando, mesmo já sendo idosas, né, mas terem ainda alguma utilidade, algo que eu saiba, que eu posso passar para essa outra geração. Reinserir esses idosos, eu acho que é sim no caminho das pedras para poder melhorar essas questões em saúde mental. No espaço em que a rotina ganha novos significados, os idosos encontram na prática de atividades físicas uma aliada para o corpo e para a mente. A cada exercício, desconstrói a ideia de que a velhice representa a estagnação e revela que a vitalidade continua presente. A rotina de Zionice Peixoto mostra que o movimento também é uma forma de convivência. Entre alongamentos e caminhadas, ela reforça a ideia de que o exercício traz benefícios que ultrapassam o físico. A atividade física eu já faço há muitos anos e eu tenho o hábito de andar todos os dias 1 hora. E faz bem, né? Para o estresse, para o emocional, para o dormir. E eu me sinto muito bem quando eu faço caminhada. O dia que eu não caminho, eu sinto falta. E eu já estou com mais de 60. E para mim, assim, a diferença após os 60 continua a mesma coisa, porque eu já tenho o hábito de caminhar já há muitos anos. Mas com certeza, com a idade, fará melhor ainda. E a questão da saúde, né, a circulação. E todos os médicos, quando a gente vai, qualquer médico que seja, ele já pergunta: você faz atividade física? Essa é a palavra-chave de todo médico, né? E eu falo, faço. Ai, que bom, tem que continuar fazendo mesmo. Então, a caminhada para mim é vida. Eu não sei viver sem caminhar. A ciência confirma que o movimento é um dos pilares da longevidade. Pesquisas mostram que idosos mais ativos têm mais qualidade de vida e menor risco de doenças crônicas. As pessoas que praticam atividade física, elas ficam mais independentes, não depende tanto de ajuda dos outros, que ela acaba criando uma massa muscular, ela tem força nas pernas, então assim ela fica mais independente para no dia a dia, das atividades do dia a dia, do que ficar dependendo dos outros, estar ajudando para sentar numa cadeira, levantar, para caminhar, carregar uma sacola. Então a atividade física, o benefício da atividade física para qualquer idade é esse. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, qualidade de vida envolve dimensões que vão além do corpo. Inclui emoções, vínculos sociais e a percepção de que cada pessoa tem o seu próprio caminho. Para muitos idosos, manter esse aspecto equilibrado é o que garante dias mais leves. Participar mais, ter um grupo, participar, conversar, se interagir, então é muito importante. Bom, fica aí, né, a orientação de se exercitar, manter convívio social, desde cedo, né? Não é só durante a terceira idade, não, né? A velhice. Então, já começa cedo aqui para quando a gente ficar mais velho, continuar tendo, né, saúde e disposição. Bom, e para encerrar o nosso programa de hoje, vamos falar sobre arte. Você já ouviu falar da xilogravura? Esse tipo de impressão milenar ganha novas roupagens na mão de um artista capixaba, como conta a matéria da TVE do Espírito Santo. Uma arte milenar que resiste ao tempo e às tecnologias, que ainda hoje nos encanta. Registros de mais de 2.000 anos atrás, a xilogravura ainda é produzida e feita de maneira criativa. A xilogravura é uma técnica de origem chinesa. Inicialmente usada para imprimir textos como escrituras budistas, cresceu e chegou ao Japão, de onde logo se espalhou. O processo de gravar imagens na madeira para depois reproduzi-las em um outro tipo de material, hoje é considerado artesanal, mas no passado foi uma revolução tecnológica associada à invenção da imprensa tipográfica. Um artista de Vitória, no Espírito Santo, desenvolveu uma maneira única de fazê-la, transformando a tradição em algo ainda mais surpreendente. Quem olha para um simples cabo de vassoura nem imagina que ele pode se transformar em uma ferramenta de arte. Mas para este artista plástico, foi isso que aconteceu. Durante as aulas de xilogravura na faculdade, desenvolveu uma técnica onde esculpe várias formas e tipos de imagem neste material.
Eu esqueço de comprar o material da aula e saindo da minha casa encontro perto da porta, um lixo já para ser colocado fora, uma vassoura que tinha a haste preservada, né? Esse bastão de madeira eu levo para a universidade e esculpo ele, faço gravo nele, né? O processo para criar as telas, embora simples, exige muita atenção e cuidado. A tinta é espalhada de forma uniforme. O papel é preparado com delicadeza. E durante a impressão, o movimento precisa ser constante. Basta observar o resultado para perceber que uma das maiores paixões do artista é retratar animais marinhos. Tem muito a ver com o cotidiano, né, da minha infância e juventude, no bairro Santo Antônio, próximo ao braço de mar, né, que é o Rio Santa Maria. Ali eu pescava, ali eu aprendi a mergulhar, né? Tudo isso acabou entrando na imaginação, né? Bom, e é com esse conteúdo todo especial, falando de arte, que a gente encerra o Conexões de hoje. Você pode participar do nosso programa, viu? É só mandar suas sugestões, críticas ou elogios no nosso WhatsApp, 629-9181-1406. Além disso, dá para acompanhar todas as novidades da TV UFG nas nossas redes sociais. A gente tem perfis no Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Já procura lá, pega o celular aí agora, começa a seguir os nossos perfis e já curtir e compartilhar os nossos conteúdos. Eu e o professor Diego ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. A gente deseja a você um ótimo 2026, né? Começando hoje. E amanhã a gente tem Conexões de novo, viu? Ao meio-dia aqui na TV UFG. Até lá. Tchau, tchau.